vamos falar um pouquinho agora da parte da agenda. Vamos entrar na agenda. A agenda é o seguinte. Antes de eu entrar na agenda, a gente precisa configurar essa agenda. Lembra que na aula anterior, lá no cadastro de dentistas, a gente criou os horários, tá? Então, como eu falei para vocês, esses horários, né, a agenda do Serodonto ela é aberta de acordo com o horário de trabalho do dentista. Então, se eu vim aqui na agenda, ó, que é o segundo ícone, agenda, ele vai carregar a agenda para mim ali. Se eu vim naquele dentista que a gente cadastrou, a Franciele, ó, tá vendo que ela não tem nenhuma agenda, ó, nenhum horário disponível. Por quê? Porque eu preciso abrir a agenda da Franciele. Onde que eu abro? Onde que eu configuro essa agenda? Essa agenda eu configuro aqui, ó, em opções, agenda, configuração de agenda. Tá? Aqui na configuração de agenda eu tenho algumas opções. Ó. Eu tenho gerar, que é para eu abrir a agenda dela, gerar a agenda dela. Apagar, que é para eu apagar. Caso eu gerei errado, eu vou lá, eu posso apagar o que eu gerei. O bloquear serve para eu bloquear os horários quando esse dentista não for atender. Por exemplo, numa semana que ele for ter curso, eu consigo bloquear a semana toda de horário para ninguém agendar paciente para ele naquela semana ou naquele dia. Né? Ali na agenda você vai ver que tem um botão para você bloquear horários, mas ele bloqueia horários individuais. Se eu quiser bloquear um determinado período, eu venho aqui na configuração de agenda. E o desbloquear aqui, ele desbloqueia um horário que eu bloqueei, ou um período de horário que eu bloqueei, tá bom? Então a gente vai usar agora o gerar horário por dentista, tá? Porque eu posso gerar horário por cadeira também. Eu seleciono o dentista que eu vou gerar, então, por exemplo, eu vou gerar aqui o horário da Franciele. Aqui eu tenho a opção por período e por intervalo. Qual que é a diferença, pessoal? Por período, ele vai pegar os horários que eu configurei lá no cadastro de dentista. Né? Então, lembra aquele botão horários lá no cadastro de dentista que a gente colocou que a Franciele trabalha de segunda, quarta e sábado? Ele vai respeitar o que eu coloquei lá. Tá bom? Se eu colocar por intervalo, ele me libera aqui esse painel aqui de baixo que eu posso colocar um horário avulso, por exemplo. Ela não trabalha de quinta-feira, mas essa semana eu vou abrir a quinta-feira para ela. Eu gero por intervalo. Aqui eu coloco o período mínimo de consulta, qual é a especialidade e de que hora a que horas. Ó. Dessa forma, ele vai gerar para mim o horário das 8 às 18, períodos de 15 minutos. E eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, eu quero gerar só do dia 22 até o dia 26, mas só de terça-feira e quinta-feira. Se eu der o processar, ele vai gerar só a terça e a quinta no período que eu coloquei ali. Legal? Mas a gente vai fazer aqui, no caso, a configuração que a gente colocou lá no cadastro dela. Então, vou colocar aqui por período, manhã e tarde. Vou colocar, ó, vou gerar a agenda dela de julho, tá, pessoal? Normalmente o pessoal gera a agenda o ano todo, né? Depende aí a sua clínica, se você não muda muito a agenda, você gera um período maior, senão você gera de 1 mês, de 3 meses, fica a critério, tá bom? Aqui eu deixo selecionado todos os dias, que ele respeita o que eu configurei lá, e clico no processar. Está gerada aí a nossa agenda. Agora, se eu der OK e fechar a tela, vou clicar aqui no dia 17 na Franciele, ó, pode ver que agora a gente já tem a nossa agenda aberta. E lembra do intercalar? Tá vendo aqui, ó, que no sábado do dia 27 não tem horário, mas se eu for para o próximo mês, eu vou ter aqui, eu não vou ter em agosto porque eu gerei só julho, né? Então, ele teria, no caso, se eu tivesse continuado os meses lá, ele teria sábado sim, sábado não, sábado sim, sábado não. Tá legal?